tempo que eu vou orar em línguas? Como que eu vou orar em línguas? Em Efésios, vamos voltar lá em Efésios 6. Em Efésios 6 diz, no versículo 18: com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito. Espírito está com letra maiúscula, significa que é o Espírito Santo de Deus. Oração no Espírito, que está falando em Efésios, não é oração na minha mente, não são os meus pensamentos, é a oração no Espírito, é a linguagem de palavras não ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, colocadas na minha boca, e eu uso a minha língua para poder falar em línguas, oração em línguas. Então aqui diz, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se eu oro no Espírito de Deus, se eu oro no Espírito Santo, o Espírito Santo vai me ensinar a suplicar por todos os santos nessa terra. Vai me ensinar a interceder pelas pessoas. Ele vai colocar a necessidade que eu preciso orar em português. Ele também coloca essa necessidade em palavras que são entendíveis no meu conhecimento. Lá em 1 Coríntios 14, vamos voltar lá. Em 1 Coríntios 14, diz que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, e o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu falo em outras línguas, é um crescimento que eu posso ter meu com Deus. Ah, mas eu posso falar em línguas quando? Em qualquer lugar, desde que você não seja um tropeço para as pessoas. Por quê? Porque aqui nessa epístola de 1 Coríntios 14, Paulo está explicando que na igreja você deve ficar calado, versículo 28, falando consigo mesmo e com Deus. Então ele está explicando que é calado, mas falando consigo mesmo e com Deus. Não é um calado de você se calar, não é uma proibição. É você ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. Porque se você não tem interpretação das línguas, você deve orar para a sua edificação. Você não precisa se calar. Você pode ficar orando baixinho. Chora, madaralamassora, cantaralamassora. As pessoas ao seu redor não vão ser edificadas, por isso você não precisa orar num tom para elas escutarem. Você precisa orar num tom para o Senhor escutar. É lógico que se você estiver orando, dentro de você o Espírito Santo está te escutando, porque Deus sonda o seu coração. Mas falar significa que você deve pronunciar as palavras. Então aqui está falando, fique calado na igreja. Então você vai ficar calado em face da igreja, mas falando com Deus. Falando é conversando com seu Pai, conversando com meu Pai. Amém? Aqui também no versículo 39 fala que nós devemos procurar sim o dom de profetizar, mas que nós não devemos proibir o falar em novas línguas. Por quê? Porque é a linguagem que Deus nos deu, a linguagem que Jesus conquistou para mim e para você, para nos ajudar nessa caminhada. Faz parte das nossas armas espirituais, para que nós possamos andar nas práticas espirituais, para que nós possamos viver no Espírito. Para que eu possa viver no Espírito, eu preciso de estar nas práticas espirituais, para que eu possa obedecer no momento de adversidade.